Transformar linhas em colunas. Essa é a função do método Pivot do SQL. Essa função é muito útil para alguns tipos de sistema onde precisamos fazer essa transformação para melhorar a visualização dos dados para o utilizador final. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre essa função e vou mostrar na prática como utilizá-la dentro do OutSystems. E se você quer ser um verdadeiro ninja no SQL e no OutSystems, você vai querer ver esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é James Andrade e eu sou um Tech Lead da plataforma OutSystems. No vídeo de hoje vamos ver como transformar linhas em colunas utilizando o método SQL Pivot. Essa função ela pode ser muito útil para alguns tipos de sistemas, onde queremos transformar a visualização desses dados para que ela seja melhor interpretada pelo nosso utilizador final. Hoje preparamos um desses cenários, que é uma aplicação de questionários dinâmicos, e vamos transformar as questões que a início estão por linha, vamos transformar a questão e as respostas em colunas, onde cada linha dessa apresentação vai representar a resposta de um utilizador às várias questões que configuramos nessa nossa aplicação. Então, sem mais delongas, vamos para o Service Studio, onde vamos ver como aplicar na prática o método Pivot do SQL. Então, pessoal, já estou aqui com o Service Studio aberto, mas antes de eu começar, eu queria pedir uma força de vocês ao canal. E como é que vocês podem fazer isso? Deixando um like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo. Isso vai fazer com que o conhecimento chegue a mais pessoas e vai ajudar também aqui a gente do canal a perceber que vocês estão gostando do conteúdo. Mas então aqui voltando para o nosso tema de hoje. Antes de eu começar a mostrar o pivô, eu queria aqui apresentar um contexto de uma aplicação aqui que eu criei no OutSystems, e a partir desse contexto vamos fazer então a utilização do método pivô para melhorar a apresentação dos dados para o nosso utilizador. Começando aqui pelo modelo de dados, eu criei aqui um modelo de dados muito simples, onde temos a configuração do questionário, a nossa tabela aqui Survey. Temos as perguntas desse questionário, que será aqui a nossa Survey Question. Depois temos as respostas a esse questionário, que vai ser diferente para cada utilizador. Então temos aqui a tabela Survey Answer e Survey Question Answer, que vai guardar a resposta para cada uma das perguntas do formulário que criamos, ok? Para além dessas tabelas, eu criei aqui também alguns ecrãs para listar os formulários existentes na nossa aplicação e também para configurar o detalhe desse formulário, onde vamos estar adicionando novas questões ou alterando as questões existentes. Para além disso, adicionei aqui na minha lista de formulários, de questionários, adicionei aqui 3 botões. Um primeiro botão para eu responder a essas perguntas, para ficar salvo na base de dados, essas respostas. E depois aqui 2 tipos de exportação. A exportação em linhas, que é como temos o nosso modelo de dados estruturado, cada resposta fica em uma linha, então vamos exportar no Excel esse tipo de visualização. E temos aqui o nosso exportar com pivô. Esse sim vamos ver que vai melhorar bastante a forma de visualizarmos as respostas a esse nosso questionário. Olhando um pouco aqui agora para o sistema. Então, eu tenho a minha lista de questionários, onde eu tenho já aqui um questionário criado, que é o Preferências de Filmes. Eu vou acessar aqui o detalhe desse questionário. E eu tenho aqui criado várias questões. Tenho 4 questões aqui para esse meu formulário, para esse meu questionário principal. E tenho aqui também uma coluna de ordem, da qual vai ser exibida essas perguntas. Ok? Então, esse aqui é como está estruturado o nosso formulário. Voltando para a tela inicial, eu posso aqui responder a esse questionário. Eu, na verdade, já respondi com o utilizador da Paula e também com o meu utilizador. Posso aqui responder outras vezes, mas eu só queria mesmo mostrar a forma como está estruturado aqui esse formulário para a resposta. Mas o que eu quero mostrar mesmo aqui a vocês é a forma de exportação dessa informação, ou seja, da informação das pessoas que já responderam a esses questionários
e qual foi a resposta para cada uma das perguntas. Então, no modelo aqui da exportação em linhas, vou clicar aqui nessa minha função e eu tenho aqui uma exportação para Excel, onde eu tenho a apresentação dos dados em linhas. Bora aqui ver melhor. Então, como é que eu tenho aqui estruturado? Tem uma coluna para o nome do formulário, tem uma coluna para a questão, uma coluna para a resposta e uma coluna para quem respondeu essa questão. Da mesma forma como está na nossa base de dados. É a representação aqui em Excel. Então, preferência de filmes se repete várias vezes, não é? E depois tem aqui a pergunta, qual a sua idade, 25, e quem respondeu foi o James. Esse método de análise iria ser muito difícil, porque eu teria que juntar aqui todas as linhas do James e ver qual foi a resposta para cada pergunta. Não ficaria tão direta essa análise. Para mim, o que é que seria ideal? Se cada linha representasse uma pessoa, uma linha fosse o James, outra linha fosse a Paula, e depois em cada coluna fosse a pergunta em específico, qual é a sua idade, e aí eu tinha a resposta do James ou a resposta da Paula, do que ter essa apresentação dessa forma, que é uma pergunta por linha e repete a informação de quem respondeu e repete também a informação do tipo de questionário. Essa de fato não é a melhor forma de apresentação. Então vamos exportar com o método pivô para ver como é que fica. Então vou já clicar aqui no segundo botão, que é o exportar pivô, e vamos ver como é que fica a apresentação dos dados nesse método de transformação da apresentação dos dados. Vamos lá clicar, já exportou aqui para mim. Ok, deixa eu expandir aqui as colunas. E agora sim eu consigo analisar bem melhor esses dados, porque eu tenho aqui o questionário dos filmes, né, a preferência dos filmes, e aqui, para o mesmo utilizador, o James, eu sei quais foram as respostas do James para cada uma das perguntas. Então, qual a sua idade? 25. Qual é o seu filme favorito de terror? Não gosto de filme de terror. Qual é o seu filme favorito de comédia? E assim por diante. Eu consigo até brincar aqui um pouco com as colunas também, adicionar filtros para a coluna da idade. E essa é uma forma muito mais fácil de ser interpretado aquele nosso modelo de dados, aquele nosso sistema de perguntas dinâmica. Mas então, e a pergunta que não quer calar? Como é que fazemos então para transformar os dados e apresentar dessa forma? Como é que funciona esse método pivô? Bora lá voltar para o Service Studio então para a gente ver melhor isso. Então, de volta aqui para o Service Studio, eu vou entrar na ação do botão exportar pivô, para vermos então com mais detalhe o que é que eu fiz aqui, qual foi o comando da query para então exportar os dados daquela forma. Eu na verdade separei aqui em 3 queries, da query mais simples, que é a query que retorna mesmo em linhas os registros, e depois vou complementando esse pivô para que você entenda melhor o passo a passo até a construção final. O pivô ele não precisa dessas 3 queries, eu só criei isso mesmo para que você entendesse do ponto de partida, né, a query mais simples que retorna em linha, e como é que vamos transformar essa query simples em pivô. Então aqui é a nossa primeira query, a query simples, né, a query que vai retornar em linhas. Então eu juntei aqui, fui buscar na tabela survey, que são os questionários, fiz aqui os joins necessários com a tabela do question e do question answer, né, que são as respostas, e vou apresentar esses dados. Posso aqui clicar no teste, também estou a filtrar aqui pelo tipo de formulário específico, e vou apresentar aqui as respostas em linhas, que foi semelhante àquele nosso primeiro caso, aquele nosso primeiro exemplo, onde apresentamos o resultado em linhas. Então tenho aqui, para o questionário, preferências de filmes, o James, a ordem da coluna, né, a ordem da questão, foi a questão 1, respondi 25. A questão 1 é qual é a sua idade. Eu não tenho aqui ainda a questão, mas eu já explico melhor por quê. Depois, a questão 2, não gosto de filme de terror. Questão 3, as branquelas, e assim por diante. Depois se repete para Paula. Temos aqui ainda um modelo simples, onde eu estou a retornar de acordo com o meu modelo de dados. O próximo passo é transformar essa query, exatamente essa mesma query que está aqui escrita,
em uma pivô, ok? Então bora lá ver a segunda query. Nessa segunda query eu já estou aqui a fazer um pivô simples e vocês podem perceber que esse conteúdo aqui do meio é a query que vimos anteriormente. E aqui por baixo temos já o nosso comando pivô, e que constitui em, dentro do pivô, vamos ter o parâmetro um método agregador, né, que vai utilizar um dos campos desse nosso subset de dados, o campo que queremos que seja exibido em colunas. Nesse meu caso aqui é o campo da resposta, que é aqui o nosso survey question answer, e o valor da resposta, né, que eu chamei aqui de answer. Então esse é o campo que eu quero que seja exibido em colunas. E através de quê? Através do campo order. Ou seja, temos aqui um outro comando for p, né, que é o meu subset de dados, order, que é o meu campo aqui do survey question order. Então, para cada coluna, cada questão tem uma ordenação e cada questão também tem a sua resposta. Então, para cada ordem, para cada valor daquela coluna ordem numérica, eu vou ter uma resposta e é assim que ele vai estruturar no meu output. Depois, eu tenho aqui a cláusula in, que é quais são os valores do campo order que eu vou querer transformar em colunas. Então, aqui eu coloquei um valor estático, um valor de 1 a 10, que são os valores das nossas ordenações, e que essa parte também aqui é muito importante no que diz respeito aqui ao OutSystems, porque a nossa estrutura de output no OutSystems, ela tem que ser sempre definida. E, nesse meu caso, eu defini uma estrutura de output com um limite de 10 respostas. Então, nós podemos dinamizar o nosso formulário desde que ele tenha uma quantidade máxima definida de respostas, para que, quando estivermos aqui a criar a nossa estrutura, tenhamos esse valor também pré-definido. Essa é uma limitação aqui da plataforma OutSystems, no qual precisamos ter a nossa estrutura de output bem definida. Depois de termos aqui a nossa query, que já vimos antes, a query simples, e depois de termos aqui o comando pivô, né, com o comando agregador max, pelo campo answer, né, da resposta, que é o campo que vamos querer transformar em colunas. Para cada valor do campo order, temos aqui por cima uma query que vai buscar nesse subset de dados. Então vai buscar aqui o server name, que vai ser também agrupado, o username e depois as colunas que vamos querer trazer desse nosso pivô. Então parece um pouco de magia, é assim um bocado mais complicado de entender, mas assim, depois quando você vai aplicar isso no seu sistema, você consegue perceber melhor. Então vamos clicar aqui no teste e ver se esse nosso comando resulta. E ele resultou aqui como esperado, transformou a nossa query que eu tinha feito anteriormente e transformou as respostas em colunas. Muito bom. Porém, o que é que está aqui a faltar? Do que eu exportei no Excel, nós tínhamos um header do Excel, onde tínhamos alinhado com cada pergunta, alinhado com cada resposta, uma pergunta no header, certo? Então, essa é a melhoria da terceira query do pivô, onde eu juntei aqui. Essa aqui ficou um bocado mais complexa, mas também nem tanto. Eu juntei aqui nessa query um union all, onde no primeiro lugar eu vou buscar as perguntas. Então eu junto no meu output, em primeiro lugar, as perguntas e por baixo, na mesma ordem. Por isso a importância também daquele campo order, tanto para definição aqui no for e para alinhamento das respostas, também aqui no caso para alinhamento entre a pergunta e a resposta. E para além disso, para além do union all, eu juntei aqui também uma coluna, que é o order title, que só vai me servir aqui depois para eu ordenar, para que eu garanta de que as minhas perguntas vão vir em primeiro e só depois vai vir aqui a minha segunda query, onde eu tenho as respostas. Bora lá testar esse também, para ver se dá certo. Perfeito. Então, como está sendo exportado no Excel, eu tenho aqui, em primeiro lugar, a query que eu fiz nas perguntas, né, com a mesma ordem. E depois eu tenho aqui as linhas com as minhas respostas.
Para além disso, eu tenho aqui a exportação para Excel, que eu precisei aqui utilizar uma extensão da Forge, que é o Excel Package, mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui sobre essa questão da exportação para Excel. Se você quer saber mais sobre essa exportação do Excel avançada, deixa aí nos comentários que aí, quem sabe, eu posso estar trazendo um próximo vídeo falando mais sobre essa exportação avançada, né? Que não é aquela exportação simples do OutSystems, que é aquela exportação mais rápida, que é simplesmente o Record List to Excel, que está aqui, essa nossa função. Existem outros meios de se exportar para Excel dentro do OutSystems, utilizando alguns componentes do Forge, e que permite escrever e ler o Excel de uma forma mais dinâmica. Se você quer um vídeo sobre isso também, deixa aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo da série OutSystems Tópicos Avançados. E se você quer mais vídeos como esse, se você gostou desse tipo de conteúdo mais avançado, então deixa aí no comentário desse vídeo a hashtag Tópicos Avançados, que é para que eu perceber qual é o público que eu estou tendo aqui nos vídeos e se esse conteúdo assim mais avançado também interessa a vocês. O meu muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe também nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.